Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno, eu sou a professora Érica e hoje a gente vai começar com a nossa quarta unidade da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Essa unidade ela é dividida em... Primeiro a gente vai começar a falar sobre o que é eficiência de mercado, o que é um mercado eficiente. Depois nós vamos ver técnicas de avaliação de ativos. Depois vamos ver sobre os riscos dos ativos e os riscos das carteiras. Nessa unidade a gente vai tratar de forma geral sobre análise de risco dos investimentos. Começamos então falando sobre eficiência de mercado. O que a gente considera como um mercado eficiente? Bom, o preço dos ativos do mercado financeiro ele é reflexo das forças de oferta e demanda que operam sobre os títulos. De forma que, se um título ele tem uma demanda muito grande por ele, tem muita gente querendo comprar ele, todo mundo acha ele vantajoso, todo mundo acha que ele vai trazer grandes dividendos ou juros mais altos, então todo mundo vai querer comprar ele. Consequentemente, vai ser mais caro adquirir esse título porque todo mundo quer, então a gente vai aumentar o preço para ver até que ponto, quanto que eu consigo lucrar com ele. Para que um preço ele seja eficiente, é necessário que a oferta e a demanda ela tenham sido influenciadas pela interpretação de informações disponíveis publicamente para os investidores do mercado. Ou seja, aquele preço que eu estou disposta a pagar por um ativo, ele tem que ser baseado na minha interpretação das informações que todos os investidores têm acesso, de forma igual. O que vai diferir entre o que eu estou disposta a pagar e o que eu não estou disposta a pagar e outra pessoa está, vai ser a nossa interpretação com base em informações que todo mundo tem acesso. Os preços, eles são fortemente suscetíveis a novas informações acerca da conjuntura da empresa e do mercado que chega aos investidores. Essas novas informações, elas podem despencar um valor de um título em literalmente segundos. Quando a gente projeta o comportamento futuro de um ativo, é imprescindível levar em considerações novas informações que podem surgir no horizonte de tempo avaliado. Por exemplo, se eu estou investindo em uma ação da Petrobras, até então eu estava avaliando que estava tudo lindo, tudo perfeito, está um sucesso essa empresa. E aí eu não levo em consideração que pode surgir um caso de corrupção que vai despencar o valor da minha ação. O que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo por causa disso, porque eu não considerei que poderia haver um cenário não tão favorável. Então, em resumo, um mercado eficiente é aquele em que os preços eles são reflexos das informações disponíveis aos investidores, ou seja, não tem um eu acho que essa ação vale tal. Isso não existe em um mercado eficiente. No mercado eficiente, os preços são baseados em fatos que está disponível para todo mundo avaliar, em demonstrações financeiras que todo mundo tem acesso. Além disso, os preços, em um mercado eficiente, os preços são sensíveis a novos dados que cheguem ao conhecimento do público. Isso implica que os preços eles são isentos da influência de interesses individuais ou de pequenos grupos. Eu sou CEO de determinada empresa e eu quero que o valor das ações subam, porque eu tenho muitas ações dessa empresa, então para mim é interessante que eles subam. Então eu vou dar um jeitinho ali, eu vou influenciar para que isso aconteça. Não, em um mercado eficiente isso não existe. Além disso, em um mercado eficiente não necessariamente os preços serão perfeitos, ou seja, iguais ao seu valor real. Nesse sentido, existe basicamente 6 hipóteses básicas do mercado eficiente. A primeira é que nenhum participante consegue influenciar os preços de negociação. Por quê? Porque os preços dos ativos, eles surgem com base nas informações que as pessoas têm e também eles são sensíveis a novas informações que cheguem ao mercado. A segunda hipótese básica
é de que os investidores são racionais e procuram um maior retorno para um determinado nível de risco. A terceira hipótese básica diz que não existe acesso privilegiado à informação. Todas estão disponíveis aos investidores de maneira instantânea, mais rápido possível e de forma gratuita. Lembrando que isso daqui é um dos pressupostos das bolsas de valores. Bom, a terceira hipótese básica do mercado eficiente é que todos os agentes têm acesso às mesmas fontes de crédito, ou seja, não existe racionamento de crédito. A quarta hipótese básica do mercado eficiente é de que todos os agentes têm acesso às mesmas fontes de crédito, ou seja, inexiste racionamento de capital, de forma que qualquer um de nós que somos investidores no mercado de capitais podemos acessar uma linha de crédito que é feita especificamente para esse tipo de operação. A quinta hipótese básica do mercado eficiente é que os ativos negociados eles são perfeitamente divisíveis e não possuem restrição à sua negociação. A sexta hipótese básica, os investidores possuem expectativas homogêneas em relação ao desempenho futuro do mercado. Ou seja, se eu acho que a economia vai melhorar, que aquela empresa vai ter lucro, todo mundo acha a mesma coisa. Isso são expectativas homogêneas. O mercado de ações é o mercado que mais se aproxima de um mercado eficiente. Por que isso? Porque as operações de compra e venda das ações elas são executadas rapidamente. E também existe um número elevado de participantes nesse mercado e as companhias são obrigadas a divulgar informações ao mercado. Então, lá, as operações de compra e venda são executadas rapidamente. Eu comprei a ação agora, a minha oferta já foi levada, alguém já vai aceitar, a liquidação vai acontecer daqui a 3 dias no mercado à vista. Mas essa operação já vai ficar registrada na Bolsa de Valores e eles já vão conseguir estipular o preço médio da ação no mercado e tudo vai ficar a conhecimento de todos. Vai ser uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Além disso, tem um elevado número de participantes, ou seja, com bastante gente demandando, com muita gente ofertando, os preços também se tornam mais eficientes e também a gente tem o fato de que as companhias são obrigadas a divulgar as informações da empresa, porque a gente vai saber se ela está tendo lucro, quanto que ela tem de estoque, quanto ela tem de ativo, a gente vai saber de tudo isso e ela é obrigada a divulgar. No processo de análise estatística de um modelo de avaliação de investimento e risco, é comum a gente considerar que o mercado é eficiente. Isso acontece por algumas razões. Uma delas é que isso dá mais praticidade à avaliação do modelo. Quando a gente está avaliando se eu vou investir ou não numa ação, em algum outro título, eu normalmente comparo, né? Só que se são de empresas diferentes, eu tenho que considerar cenários diferentes, se são setores diferentes ainda, então são mais variáveis que eu tenho que controlar. E para diminuir esse tanto de variáveis que eu controlo na minha avaliação, eu considero que o mercado é eficiente. E como eu disse, então uma outra vantagem de considerar que o mercado é eficiente nas avaliações é que facilita também a comparação com situações práticas. Existem basicamente 2 técnicas de avaliação de ativos. A gente tem a análise técnica e a análise fundamentalista. Essas 2 técnicas, elas são modelos que projetam o comportamento futuro dos ativos financeiros e elas usam instrumentos diferentes. A gente vai ver uma por uma. A análise, começando pela análise técnica, ela utiliza basicamente gráficos para projetar o comportamento da ação, o comportamento futuro dela com base no desempenho passado. Entre os parâmetros que são analisados, a gente tem a oferta, a demanda, as cotações, as variações nos preços, valorização, desvalorização. Isso tudo é analisado por meio de gráficos. A gente analisa os dados passados para conseguir prever o que vai acontecer com ela daqui para frente. Um pressuposto básico da análise técnica é que ela considera que as variações nos preços elas estão relacionadas entre si
Isso vai criar uma tendência de mercado em que, a partir do preço passado, a gente consegue prever o preço futuro da ação. A análise fundamentalista, ela é uma análise completamente diferente da análise técnica. No entanto, é importante a gente ressaltar que elas são análises complementares. Um investidor ele não pode se basear somente na análise técnica, como também não pode se basear somente na análise fundamentalista. Bom, a análise fundamentalista ela tem como pressuposto de que cada ação tem um valor intrínseco relacionado ao desempenho econômico-financeiro da empresa e à conjuntura do setor em que a empresa opera, da bolsa de valores em que é negociada e da economia. Ou seja, a ação ela sofre, o título ele sofre, o seu preço sofre influência de diversos fatores, entre eles o que está acontecendo no setor em que a empresa atua, o que está acontecendo na bolsa de valores em que ele é comercializado e o que está acontecendo na economia como um todo. O preço das ações ele seria influenciado por fatores internos e externos à empresa, que são avaliados por meio de demonstrativos financeiros da empresa. Ali a gente vai saber como que a empresa está se dando, o que é possível que aconteça com ela, quais são os riscos. E também é avaliado por meio de dados sobre o setor econômico da companhia, sobre o mercado acionário e sobre a conjuntura econômica. Também sobre o setor em que a empresa atua. As conclusões na análise fundamentalistas, elas são tomadas por meio de modelos quantitativos e financeiros capazes de relacionar as decisões de compra e venda do ativo ao seu valor de mercado. O objetivo da análise fundamentalista é avaliar a posição de equilíbrio econômico e financeiro da empresa, projetar os resultados futuros e também calcular o valor justo da ação, seu valor econômico. O que é justo pagar por uma ação daquela empresa, o que vale realmente. Como que é feito esse cálculo do valor justo? Ele pode ser feito por duas formas. Pelo top-down, que é de cima para baixo, e pelo bottom-up, que é de baixo para cima. Esses são dois métodos complementares. O primeiro, o top-down, ele identifica condições de mercado e dos setores mais propícios a investimento. Já o método bottom-up, ele identifica as empresas que oferecem as melhores oportunidades de investimento aos investidores. No método top-down, a gente vai partir de um cenário geral, a gente vai avaliar a economia como um todo, o ambiente macroeconômico, para depois, no final de tudo isso, avaliar os aspectos relacionados à empresa e ao setor em que ela atua. A gente considera que, nesse método que no longo prazo o mercado a companhia vai acompanhar os movimentos de mercado. O pressuposto básico desse método é de que o preço da ação é influenciado pelas principais variáveis macroeconômicas e por isso a gente inicia a análise pela projeção do cenário futuro de diversas variáveis macroeconômicas. Ou seja, primeiro eu vou ver lá se tem condições do PIB aumentar, se a gente vai ter uma inflação ou se vai ter uma deflação. A gente vai analisar esse cenário primeiro, para depois a gente partir para as camadas mais baixas. Após isso, a gente avalia a conjuntura setorial, ou seja, vale mais para mim investir em empresas da construção civil, ou empresas metalúrgicas ou alguma coisa do tipo. E depois que a gente decidir o setor, que a gente vai analisar as empresas, o ambiente, as análises, os demonstrativos das empresas que podem ser passíveis de serem investidos, que vão trazer lucro para o investidor. A gente tem ainda o método bottom-up, que é o contrário, ao invés de começar do ambiente macroeconômico, ele vai começar analisando as empresas. Para descobrir o valor intrínseco da ação, nesse método se avalia os fundamentos da companhia, o seu desempenho nos anos anteriores, ou seja, para a gente fazer uma projeção do que pode ser o desempenho dela na sequência, nos próximos anos, quando a gente vai ser investidor da empresa ou se a gente vai decidir se vai continuar investindo nela ou não.
A gente vai avaliar, nesse caso, as perspectivas futuras de crescimento e também os resultados que ela tem obtido ao longo dos anos. Depois disso, ou seja, depois de avaliar a empresa, é que a gente vai analisar o setor em que ela atua, assim como as perspectivas macroeconômicas, ou seja, o que pode mudar na economia que pode afetar o desempenho dessa empresa. É isso, aluno. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, consulte o material e vejo vocês numa próxima oportunidade.